Estamos de volta à nossa aula sobre a Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 de 95. Bom, no último encontro, nós fizemos uma análise de como esses partidos políticos estão previstos na Constituição Federal. Vimos também todas as etapas necessárias para a criação de um partido político. Então, só para a gente recapitular, a primeira etapa para a criação é a fundação de um partido. Temos a aquisição da personalidade jurídica, que é feita num cartório de registro civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal. Posteriormente, esse partido ele passa para a aquisição do apoiamento mínimo. Aí nós vimos todos os requisitos para apoiamento mínimo. E, finalmente, o registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. O que nós precisamos lembrar ainda acerca dessas etapas de criação dos partidos é que o Tribunal Superior Eleitoral terá um prazo de até 30 dias para poder registrar, para poder deferir ou indeferir o estatuto do partido político. Visto isso, nós analisamos a questão da filiação partidária, vimos todas as informações necessárias para que você possa responder na sua prova, vimos como que se dá a desfiliação partidária, inclusive as alterações que foram feitas pela reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015. A promessa que eu havia feito para vocês é que a partir de agora nós vamos analisar aí a lei, dos partidos políticos no que tange à fusão ou à incorporação de partidos. Muito bem, quando eu falo de fusão e incorporação de partidos políticos, nós precisamos nos atentar ao seguinte: somente será permitido aos partidos se fundirem ou incorporarem entre si, se houver o registro no TSE há no mínimo 5 anos. Então, para que um partido se funda a outro ou se incorpore a outro, é necessário que tenha no mínimo 5 anos de registro no TSE. Veja como está disposto na Lei dos Partidos Políticos. Somente será admitida a fusão ou a incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do TSE há pelo menos 5 anos. Então, para que eles possam se fundir ou incorporar, exige-se o prazo de pelo menos 5 anos no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, quando eu falo de fusão de partidos políticos, nós precisamos lembrar o seguinte: eu tenho um partido político A que deseja se fundir a um partido político B. Dessa forma, no momento que eles vão se fundir, é formado um novo partido político C. E nós já vimos que na fusão ou na incorporação, independente se é fusão ou incorporação de partidos, o que nós temos? Quando esses partidos se fundem, eu vou ter que cancelar o registro e o estatuto dos partidos de origem. Por quê? Houve aqui a formação de um novo partido político. Bom, quais são as normas para fusão entre partidos? Eu trouxe aqui para vocês o que está disposto na Lei dos Partidos. Veja só, a primeira norma: os órgãos de direção dos partidos, veja, os órgãos de direção do partido A e o órgão de direção do partido B vão elaborar projetos em comum de estatuto do programa. Então, eu tenho, primeiramente, a elaboração de projetos de estatutos de programa, tanto do partido A quanto do partido B. Então, os órgãos de direção nacional vão elaborar um projeto em comum, tanto de estatuto quanto de programa. Veja, os órgãos nacionais de deliberação dos partidos, em processo de fusão, que é o caso, votarão em reunião conjunta
por maioria absoluta, os projetos e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido. Muito simples isso. Nós vimos que no processo de fusão entre o A e o B, formou-se um novo partido. Nessa formação desse novo partido, eu terei que eleger um órgão de direção nacional que vai o quê? Promover o registro desse novo partido. Ok? Muito bem. Na hipótese de fusão, a existência legal desse novo partido político tem início com o registro no ofício civil competente da capital federal do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. Então, muita atenção a isso. Então, na hipótese de fusão, as palavras que nós temos que gravar, que são palavras que vão nos ajudar a responder as questões. A palavra comum, a palavra reunião conjunta, a palavra reunião conjunta, e nós temos também aqui a palavra maioria absoluta. Maioria absoluta. Essas palavrinhas, elas tornam o processo de fusão da forma como ele é originalmente, né? Então, a palavra comum, reunião conjunta e maioria absoluta, nos ajuda a verificar esse processo de uma forma mais clara, ok? Muito bem. Visto a respeito da fusão, vamos analisar como se dará a incorporação de partidos. A diferença entre fusão e incorporação, vejamos, na incorporação eu tenho um partido A que vai incorporar um partido B. Ele não vai se fundir, ele vai trazer para si esse partido B. Perceba que conceitualmente nós temos diferenças bem pequenas. Você precisa aí lembrar e analisar isso de forma coerente. Como que se dá o processo de incorporação? Caberá ao partido incorporando, ou seja, o partido A que está incorporando o B, deliberar por maioria absoluta de votos em seu órgão nacional de deliberação sobre a adoção do estatuto e do programa da outra agremiação. Então, veja, o órgão nacional de direção desse partido A, que está incorporando o B, vai decidir por maioria absoluta se adota ou não o partido e o programa partidário do B, que está sendo incorporado, ok? Bem, seguindo. Adotados, então, uma vez decididos, uma vez que foi decidido pela adoção desse programa e do estatuto, veja, realizar-se-á em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação a eleição de um novo órgão de direção nacional. Então, se porventura eu adotei esse programa, se eu adotei esse estatuto, eu vou aí sim decidir pelo órgão nacional de deliberação pela eleição de um novo órgão de direção nacional. Tá bom? Terceiro caso, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado ao outro. Então, esse partido que foi incorporado, ele terá o seu registro que? Cancelado. Ok? Então, as diferenças entre fusão e incorporação são praticamente estas e são essas que serão cobradas na sua prova. Aí olha só o que nós temos como informação importante sobre a fusão e incorporação. Veja, havendo fusão ou havendo incorporação, devem ser somados exclusivamente, vou grifar essa palavra aqui, exclusivamente, os votos dos partidos ora fundidos ou incorporados, obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. O que isso significa? Veja só, quando eu tiver, por exemplo, uma fusão, eu estou formando um novo partido. Será que, a partir da formação desse novo partido, ele tem que começar tudo do zero?
Não. Então, quando houver fusão ou incorporação, eu somo os votos do A, que obteve, mais o B. Então, na formação do C, eu não vou desprezar esse processo. Então, veja, havendo fusão e incorporação, deverão ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados. Para quê, pessoal? Para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário, porque nós vamos ver que o fundo partidário, ou ele vai ser dividido de duas maneiras, né? Uma parte será dividido entre partes iguais e a outra de acordo com o número de votos. Então, nessa hipótese de fusão e incorporação, se esse partido começasse do zero, ele não teria acesso a nada de fundo partidário, ok? Bem, o novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no Cartório Civil e no Tribunal Superior Eleitoral. Já até falamos sobre isso. Muito bem. Dúvidas sobre fusão e incorporação de partidos? Então, lembre-se da regra básica para fusão ou incorporação. Somente teremos fusão ou incorporação de partidos se somente se esse partido ele tenha pelo menos 5 anos de registro no Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom? Bom, vamos lá. A partir de agora, nós vamos para um próximo tópico da aula, a respeito da prestação de contas. Vimos no início do curso, né, sobre lei dos partidos políticos, que um dos preceitos do partido, além de ter caráter nacional, além do funcionamento parlamentar, que nós vimos que até foi declarado inconstitucional, é a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Então, nós vamos observar a partir de agora como que se dá essa prestação de contas e como que a Lei 13.165 de 2015 altera esse dispositivo. Muito bem, veja só. O partido político, através dos seus órgãos nacionais... Então, vamos lá. Então, o partido político, através dos seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter uma escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Muito bem. Então, nós já podemos compreender o porquê que eu considero também o partido político como uma pessoa jurídica de direito privado. Veja, ele precisa manter uma escrituração contábil. Eu preciso saber a origem das suas despesas, das suas receitas, e a destinação das suas despesas. O que ele está fazendo com o dinheiro que chega para ele, né? Bem, esse partido político, quando eu falo de receita, existem contribuições que são vedadas. E eu trouxe uma imagem para vocês que vai nos resumir quais são as vedações para contribuições dos partidos. O que é vedado ele receber? Observe, aos partidos políticos é vedado o recebimento de contribuições de entidades e governos estrangeiros. Isso aqui é fácil, né? Nós já vimos, batemos na tecla dos estrangeiros de uma forma que realmente você sabe que entidades e governos estrangeiros não podem contribuir aos partidos políticos. Autoridades ou órgãos públicos também é vedado. Entidades da administração indireta, aí eu estou falando de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, entidades de classe ou sindical. Então veja, entidades e governos estrangeiros, autoridades ou órgãos públicos, entidades da administração indireta e entidades de classe ou sindical são vedadas contribuições aos partidos públicos. Ah, professor, mas se porventura o partido público recebe contribuições dessa origem. Veja só, antes da gente falar das sanções, a gente precisa entender qual que é o prazo que esses partidos terão para fazer essa prestação de contas. Veja só, o partido está obrigado, então veja que não é facultativo, é obrigatório, a enviar ano após ano à Justiça Eleitoral. Então o envio ele é feito anualmente.
o balanço contábil do exercício encerrado. Então, veja, o balanço contábil do exercício encerrado até o dia 30 de abril do ano posterior. Então, suponhamos, o ano de 2015 encerrou. O partido precisa enviar até o dia 30 de abril de 2016 o balanço contábil referente ao ano encerrado, portanto, ao ano de 2015. Então, qual que é o prazo? Até o dia 30 de abril do ano posterior. Esse balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, você precisa entender o seguinte, quando eu falo de órgão nacional, o envio é feito ao TSE. Quando eu falo do balanço contábil dos órgãos estaduais, o envio será feito aos tribunais regionais eleitorais. Quando eu falo de órgãos municipais, o envio será feito aos juízes eleitorais. Compreendeu? Então, os partidos precisam, através dos seus órgãos partidários, encaminhar esse balanço contábil. Então, se é órgão nacional, encaminho para o TSE. Se é órgão estadual, encaminho para os TREs. Se são órgãos municipais, encaminho para os juízes eleitorais. A Justiça Eleitoral determina imediatamente a publicação dos balanços na imprensa oficial e, onde ela não exista, procede à fixação dos mesmos no cartório eleitoral. Então, não se esqueça, desse slide, o que você precisa gravar? O prazo, que é até o dia 30 de abril do exercício posterior, referente ao exercício encerrado, e como se dará o envio para cada órgão, dependendo do seu status, né? Se é nacional, TSE, se é estadual, TRS, se são municipais, juízes eleitorais. Bem, visto isso, surge agora, pessoal, a partir da Lei 13.165 de 2015, a possibilidade de alguns órgãos não serem necessários a prestação de contas. Então, nós temos órgãos que não são obrigados a fazer a prestação de contas. Quais serão esses órgãos? Vejamos as regras que são trazidas pela Lei 13.165 de 2015. Os órgãos partidários municipais, veja só que eu estou falando de órgãos partidários municipais, não estou falando de órgão partidário nacional, não estou falando de órgão partidário estadual. Então, os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros. Então, a regra é, não movimentou recursos financeiros, ou também não arrecadado bens estimáveis em dinheiro, eles ficarão desobrigados à prestação de contas à Justiça Eleitoral. Mas não podemos observar isso de uma forma absoluta. Veja só, esses órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos não prestam contas, mas veja só, caberá ao responsável partidário, no prazo estipulado, qual que é o prazo? Até o dia 30 de abril do ano seguinte. Então, caberá ao responsável, até o dia 30 de abril do ano seguinte, a apresentação de uma declaração da ausência. Olha só, declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Então, ele precisa apresentar, até o dia 30 de abril, uma declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período. Ok? Muito bem. A desaprovação de prestação de contas do partido não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. Olha só a gravidade disso, né? Uma vez desaprovada a prestação de contas do partido, não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral.
Muito cuidado. Então, se as contas forem desaprovadas referente a esse órgão de direção, não vai impedir o partido político de participar do pleito eleitoral. Então, esse tópico, principalmente dos órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos, isentando eles da prestação de contas, vai ser cobrado na sua prova. Mas você não pode esquecer que, mesmo não sendo necessária a prestação, é importante que seja apresentada uma certidão, seja representada a apresentação de uma declaração da ausência de movimentação de recursos. Porque somente com essa declaração de ausência de movimentação de recursos é que eu consigo comprovar a não necessidade de prestação de contas. Visto isso, vamos ver o seguinte. Eu falei para vocês que o balanço contábil ele será encaminhado até o dia 30 de abril do ano seguinte, referente ao exercício encerrado, não é? Mas, professor, o que tem que constar nesse balanço contábil? A lei dos partidos políticos ela traz para nós isso. Ela vai nos enumerar o que deve constar no balanço contábil. Veja só, o balanço contábil ele vai ter uma discriminação de valores e destinação dos recursos do fundo partidário. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que o fundo partidário ele vai ser dividido entre os partidos políticos, 5% entre partes iguais e 95% de acordo com os votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, veja. Primeiro, eu vou ter, então, nesse balanço, essa discriminação de valores e a destinação dos recursos que vêm do fundo partidário. Eu vou mostrar ainda nesse balanço qual é a origem e o valor das contribuições e doações. Nós vamos ter algumas alterações no que tange às doações. Primeira informação, o Supremo Tribunal Federal vedou e declarou inconstitucional as doações ocultas. Então já anota aí, ó. STF declarou inconstitucional as doações ocultas. Então, muito bem. Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade às doações ocultas. Eu terei mudanças também, porque a partir de agora, somente pessoas físicas podem realizar doações. Pessoas jurídicas, NECA de Quitibiriba. E, além de tudo, as pessoas físicas somente poderão doar no limite de até 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior, né? E nós teremos agora a participação da Receita Federal na análise, na verificação e na comprovação se realmente esses valores estão sendo obedecidos, ok? Então, veja que nós temos muitas informações novas sobre a questão das doações. Mas daqui a pouco nós fazemos um quadro aqui para a gente resumir essas informações, para que possa auxiliar você na hora da prova, tá? Então, veja, o que mais deve conter nesse balanço contábil? Despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios e demais atividades de campanha. Tenho ainda a discriminação detalhada das receitas e das despesas. Muito bem, eu preciso saber de onde vem esse dinheiro, então eu preciso saber da receita, como eu estou comprovando a minha receita e com que eu estou gastando, ou seja, as minhas despesas. Ah, mas só tem isso, professor, no balanço contábil? Não, vamos lá, vamos continuar averiguando o que consta nesse balanço contábil. Né? Então, eu tenho ainda, veja só, quando eu falo do balanço contábil, eu falei para vocês da questão das doações, não é? Veja, quando eu falo de doações, então vocês vão anotar aí para mim as principais dicas sobre doações. Então, coloca aí as top dicas
sobre as doações. Top dicas sobre doações. Primeira dica, o STF. Então, STF declara inconstitucional as doações ocultas. Declara inconstitucional as doações ocultas. Doações ocultas. Outro aspecto das doações. Nós temos agora a possibilidade de doações somente de pessoas físicas. Doações de pessoas físicas, sendo vedadas as doações de pessoas jurídicas. Sendo vedadas as doações de pessoas jurídicas. Outra informação, qual que é o limite para a doação de pessoa física? Então veja, limite de doação de pessoas físicas. Limite de doação de pessoas físicas. Máximo de 10% do rendimento bruto do ano anterior. Máximo de 10% do rendimento bruto do ano anterior. Do rendimento bruto do ano anterior. Muito bem. Além disso, eu tenho agora a participação da Secretaria da Receita Federal. Então, o envolvimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil na averiguação das doações. Na averiguação das doações. Ok? Então, nós temos aqui, então, as top dicas sobre doações. O Supremo Tribunal Federal declarando ser inconstitucional as doações ocultas, as doações de pessoas físicas sendo vedadas as doações de pessoas jurídicas, o limite de doação de pessoa física máximo de 10% do rendimento bruto do ano anterior, e o envolvimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil na averiguação das doações. Então, quando eu falo de balanço contábil, quando eu envolvo a questão das doações, nós precisamos sempre ter em mente essas informações, ok? Vejamos agora como que se dá a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto a esses balanços contábeis. Será que partido pode examinar as contas de outro partido? Como que isso funciona? Como que está previsto na lei dos partidos políticos? Veja, a Justiça Eleitoral ela vai exercer a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, isso é óbvio, né? E das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas vão refletir adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo as seguintes normas. Então veja, a Justiça Eleitoral exercerá a fiscalização sobre essas prestações de contas. Quais normas deverão ser obedecidas referente a essas prestações? Primeira norma, obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais. Segunda norma, um relatório, a elaboração, o inciso 2º, só para eu não coloquei aqui, professores, você esqueceu do inciso 2º. Não esqueci, porque a lei 13.165 de 2015 faz o quê? Revoga o inciso 2º, tá? Então, inciso 3º, relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e a saída de dinheiro ou de bens
recebidos e aplicados. Quarto, obrigatoriedade de ser conservada, isso aqui cai em prova, faça um asterisco para mim aí. Obrigatoriedade de ser conservado pelo partido por prazo não inferior a 5 anos a documentação comprobatória de sua prestação de contas. Então, o partido precisa conservar essa documentação, porque se a Justiça Eleitoral, nesse intervalo de 5 anos, precisar dessa documentação, você está garantido ali que contém. Quinto, obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. Veja, então aqui eu estou falando da Justiça Eleitoral fiscalizando a prestação de contas, né? Agora eu pergunto o seguinte, em algumas situações, a Justiça Eleitoral, ela vai poder, ao analisar a prestação de contas, caso haja dúvidas ou uma certa dificuldade, ela poderá solicitar, requisitar que técnicos do Tribunal de Contas da União ou que técnicos do Tribunal de Contas dos Estados a ajude na averiguação dessa prestação de contas. Então, é uma possibilidade. Então, você tem que anotar aí que é possível que a Justiça Eleitoral requisite técnicos tanto do Tribunal de Contas da União quanto do Tribunal de Contas dos Estados para ajudá-la nessa averiguação das contas. Veja só, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados pelo tempo que achar necessário, para justamente auxiliar nessa averiguação da prestação de contas, ok? Bem, e será que partido pode examinar partido político? Eu falei que a Justiça Eleitoral examina a prestação de contas, mas será que um partido político pode examinar a prestação de contas de outro partido? Pode sim, mas precisa obedecer uma certa regra. Veja, o partido político pode, então é facultado, examinar na Justiça Eleitoral as prestações de contas, sejam elas mensais ou anuais dos demais partidos, 15 dias, olha o prazo, hein? Justiça Eleitoral, Direito Eleitoral tem muito prazo, né? 15 dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo de 5 dias para impugná-las, podendo ainda relatar fatos, indicar provas, e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que em matéria financeira os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Então, muita atenção. Partido pode examinar partido? Pode. O prazo, 15 dias após a publicação dos balanços, né? Então, imediatamente após 15 dias, a publicação dos balanços financeiros. Ok? Então, vamos recapitular. Quem é a competente para examinar a prestação de contas? A Justiça Eleitoral. Ela pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União e dos Estados para poder auxiliar nessa prestação de contas? Óbvio que sim. Partido político poderá examinar partido político? É claro que pode. Então, partido político pode examinar outro partido político, mas isso somente após 15 dias, justamente após a publicação dos balanços financeiros. Muito bem? Então, nós falamos sobre prestação de contas, averiguamos aí que partido pode examinar partido, pode solicitar ainda à Justiça Eleitoral a requisição de técnicos do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal de Contas dos Estados, mas a gente precisa averiguar agora quais são as sanções que serão aplicadas a esses partidos caso eles violem justamente a prestação de contas. Então, a lei dos partidos políticos, ela traz para nós as sanções por violação na prestação de contas. Tanto violação legal, quanto violação estatutária. Então, nós temos aqui 3 hipóteses. A primeira, suponhamos
que a Justiça Eleitoral comprove nessa prestação de contas que o partido ele recebeu recurso de origem não mencionada. Origem não mencionada ou esclarecida. Eu posso chamar, então, lembra que eu falei para vocês lá nas doações de pessoas ocultas? Desculpa, doações ocultas sendo declaradas inconstitucional pelo STF? Então veja, é uma origem não mencionada. Olha a sanção que esse partido vai ter. Ele fica suspenso o recebimento de cotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral. Então, se tem alguma origem não mencionada, enquanto não esclarecer a dúvida, ele fica com a suspensão de cotas do fundo partidário. Essa é a primeira sanção, uma das sanções. A segunda, no caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, quais são esses recursos mencionados no artigo 31? Recursos de entidades ou governos estrangeiros, né? Entidades da administração direta, entidades da administração indireta, veja que são vedadas essas contribuições, não são? O que acontece com esse partido caso ele receba? Ele fica com a suspensão na participação do fundo partidário por 1 ano. Então veja aqui que eu tenho uma sanção mais leve, aqui a sanção ela é um pouco grave, não é? Por quê? Se for comprovado que ele recebeu recursos, por exemplo, de uma entidade ou governo estrangeiro, fica suspenso o fundo partidário dele, de cotas, por 1 ano. Aí o que complementa o terceiro? No caso de recebimento de doações, cujo valor ultrapasse os limites previstos no artigo 39, parágrafo 4º, então vamos imaginar doações de pessoas físicas, ultrapassando os 10%. Fica suspensa por... Não, então vamos colocar aqui, ó, vou mudar. Aqui é a leve, aqui é a média, uma sanção média. E olha a sanção grave. Fica suspensa por 2 anos, 2 anos, a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido uma multa correspondente ao valor que exceder aos limites fixados. Então, além de fixação da suspensão da cota do fundo partidário por 2 anos, ele ainda vai pagar multa. Então, quantas sanções eu tenho? 3. Uma leve, que é de origem não mencionada. Ele vai ter a suspensão das cotas até que seja esclarecido e aceito pela Justiça Eleitoral. Eu tenho uma sanção média, que é de 1 ano, caso esteja prevista o recebimento de recursos previstos no artigo 31 da Lei dos Partidos. E a sanção grave, que é a suspensão por 2 anos de cotas do fundo partidário, caso comprove... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí, demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços
são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no LAC Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique LAC.